Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um tema que toca profundamente a vida de todo cristão, o erro que impede suas orações de serem respondidas. Quantas vezes você já se ajoelhou, abriu seu coração diante de Deus, derramou lágrimas, mas ao se levantar ainda sentiu que nada havia mudado? Esse é um dilema espiritual que muitos enfrentam, e a palavra de Deus tem uma resposta clara e poderosa para essa questão. Neste estudo, não apenas vamos identificar qual é esse erro que bloqueia nossas orações, mas também vamos aprender juntos como corrigi-lo, para que sua vida de oração seja transformada e alinhada com a vontade do Senhor. Antes de avançarmos, quero convidar você a pegar sua Bíblia e acompanhar comigo o versículo central deste estudo, que está em Tiago capítulo 5, verso 16, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse versículo é curto, mas contém verdades profundas. Ele nos mostra que nem toda oração produz o mesmo resultado, que há um caminho para que a oração seja eficaz, e esse caminho está diretamente ligado ao coração daquele que ora. Hoje vamos mergulhar nessa revelação para entender como viver essa realidade na prática. Mas antes de começarmos a destrinchar esse ensinamento, quero que possamos parar por um momento e orar juntos, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente e o nosso coração para recebermos a verdade de Deus. Feche os seus olhos, se possível, e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença neste momento com corações sedentos pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade e nos ajude a entender onde temos errado em nossas orações. Que cada palavra aqui ministrada seja como uma semente plantada em boa terra, que frutifique para a Tua glória. Purifica-nos de toda distração, de toda barreira que possa impedir o fluir da Tua voz, e prepara-nos para receber a revelação que vem do alto. Em nome de Jesus, amém. Agora que já consagramos este estudo a Deus, quero que você reflita comigo sobre algo importante. Tiago não diz que a oração de qualquer pessoa é eficaz, mas sim a oração do justo. Isso nos mostra que há uma condição, uma característica necessária para que a oração produza resultados. Isso significa que não basta apenas orar, é preciso estar em uma posição espiritual correta diante do Senhor. Muitas vezes, pedimos coisas a Deus e não entendemos por que não recebemos resposta, mas a palavra já nos alerta. O erro pode não estar naquilo que pedimos, mas em como e com que coração pedimos. E é exatamente sobre isso que vamos aprofundar a partir de agora. Quando Tiago escreve que a oração do justo é eficaz, ele está apontando para algo muito maior do que simples palavras lançadas ao vento. Ele fala de uma vida alinhada com Deus. O termo justo vem do grego dikaios, que significa alguém cuja vida está em conformidade com a vontade divina, alguém que foi justificado pela fé em Cristo, mas que também se esforça em viver de forma íntegra diante do Senhor. O erro de muitos está justamente aqui: acreditam que orar é apenas repetir frases, fazer listas de pedidos, mas não se preocupam em viver em justiça. É como tentar usar uma chave enferrujada em uma porta. Por mais que você insista, ela não abre, porque a chave não está em condições de funcionar. Outro erro comum é orar sem fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, afirma: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, não basta pronunciar palavras, é necessário crer de verdade que Deus está ouvindo e que é capaz de agir. Muitas vezes, as pessoas oram apenas como um ritual religioso, mas em seu coração já estão cheias de dúvida e incredulidade. Esse é um bloqueio espiritual que impede a oração de alcançar resultados. Além da fé e da justiça, há também o perigo de orar com motivações erradas. Tiago capítulo 4, verso 3, nos alerta: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui está outro erro que impede as respostas: orar apenas movido pelo egoísmo,
buscando satisfazer prazeres pessoais e não a glória de Deus. A oração não é uma ferramenta para tentar manipular o céu segundo nossos desejos, mas um meio de alinhar nosso coração com a vontade do Pai. Talvez você esteja se perguntando: e como eu posso corrigir esses erros na prática? É aqui que entram os 3 pilares que sustentam uma vida de oração eficaz. O primeiro é a fé, que deve ser cultivada pela meditação constante na palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O segundo é a santidade, que não significa perfeição absoluta, mas um coração sincero diante de Deus, disposto a se arrepender e a viver em obediência. O terceiro é o alinhamento com a vontade de Deus, que é descoberto através do estudo das Escrituras e da sensibilidade ao Espírito Santo. Permita-me abrir um parêntese aqui e falar diretamente com você. Se este estudo está edificando sua vida e trazendo clareza sobre a importância da oração, eu quero te convidar a conferir os materiais de estudo que disponibilizamos na descrição deste vídeo. São livros, apostilas e recursos preparados com muito carinho para te ajudar a aprofundar ainda mais na palavra de Deus e também para apoiar o crescimento deste canal. Ao adquirir esses materiais, você não apenas fortalece sua vida espiritual, mas também nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que abençoam tantas pessoas. Seguindo, é importante compreender que viver esses 3 pilares não significa ausência de dificuldades. A fé será constantemente testada, a santidade será desafiada pelo mundo e a vontade de Deus nem sempre coincidirá com nossos planos pessoais. Mas é justamente nesses momentos de confronto que nossa vida de oração cresce e amadurece. Quando permanecemos firmes, mesmo sem enxergar resultados imediatos, mostramos que confiamos mais no caráter de Deus do que em nossas próprias circunstâncias. A aplicação prática disso tudo é transformar a oração em um estilo de vida. O apóstolo Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Isso significa desenvolver uma consciência constante da presença de Deus, orando não apenas nos momentos de necessidade, mas em cada detalhe da vida. É falar com Ele ao acordar, durante o trabalho, nos momentos de alegria e também nas horas de dor. É manter uma amizade íntima e constante com o Criador. Praticar a fé na oração, por exemplo, significa que ao orar por uma situação, você já começa a agir e falar de acordo com a vitória que Deus trará, e não de acordo com o medo. Viver em santidade é ter coragem de pedir que o Espírito Santo sonde o coração todos os dias, confessando falhas e buscando transformação. E orar em alinhamento com a vontade de Deus significa aprender a pedir o que glorifica o nome dele, e não apenas o que satisfaz nossos interesses imediatos. Por fim, chegamos ao ponto central da perseverança. A oração não pode ser abandonada no meio do caminho. Jesus nos ensinou na parábola da viúva persistente que precisamos clamar sem cessar, confiando que o Pai sempre ouvirá. Perseverar não é insistir de forma teimosa, mas confiar de forma paciente no tempo de Deus. A perseverança é o que diferencia uma oração fraca de uma oração poderosa, porque ela revela confiança e dependência total. E agora, quero convidar você a unir-se comigo em uma oração final, colocando em prática tudo o que aprendemos neste estudo. Feche seus olhos, se puder, e ore com fé. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti com um coração quebrantado e sincero. Reconhecemos que muitas vezes nossas orações não têm alcançado resposta porque temos orado com erros, sem fé suficiente, sem santidade, ou sem buscar a Tua vontade. Mas hoje nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo purifique o nosso coração e renove a nossa mente. Ensina-nos a orar com fé inabalável, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ajuda-nos a viver em santidade, deixando para trás tudo o que nos afasta de Ti, para que nossa vida seja um canal livre de comunhão com os céus. E dá-nos sabedoria para pedir de acordo com a Tua vontade, não segundo nossos caprichos, mas buscando antes de tudo a Tua glória.
Senhor, quebramos agora, em nome de Jesus, toda barreira espiritual que tem impedido nossas orações de serem respondidas. Que toda cadeia de incredulidade, pecado oculto ou orgulho seja despedaçada pela Tua presença. Declaramos que a partir de hoje viveremos uma vida de oração eficaz, poderosa e frutífera, que trará transformação não apenas para nós, mas também para todos ao nosso redor. Abençoa cada pessoa que está participando deste estudo, Senhor. Fortalece seus lares, restaura suas famílias, abre portas onde não há caminho e derrama sobre elas a Tua paz que excede todo entendimento. Que a chama da oração nunca se apague em nossos corações, mas que arda cada dia mais forte até o dia da Tua volta. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, persevere em oração. Não permita que nada roube de você o privilégio de falar com o Criador do Universo. Mantenha-se firme nos pilares que aprendemos e lembre-se, Deus está atento à voz dos seus filhos. Compartilhe este estudo com outras pessoas, para que mais corações sejam despertados para uma vida de oração eficaz.